Interativa FM, na cobertura das eleições. Eleições 2024 aqui na Interativa. Estamos aqui no segundo dia das nossas sabatina com os candidatos a prefeito aqui da Estância Turística de Avaré, pelo rádio, pelo 101.7, todos os dias às 6 da tarde aqui no rádio, também pelo canal do YouTube, TV Interativa FM Avaré, através do YouTube também, né? E o Facebook e Instagram você pode acompanhar na íntegra, sem cortes, a entrevista, que é o seguinte, são 30 minutos de bate-papo, de entrevista, né? Com o candidato propondo aqui as suas propostas, e os últimos 5 minutos é livre para que o candidato possa fazer suas propostas direto ao seu eleitor. Hoje é terça-feira, dia 24, estamos recebendo aqui a candidata do PSB, a Elisandra do Jocelir. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Agradeço a direção da rádio pela oportunidade de levar as nossas propostas, o nosso plano de governo, e é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado aí pela sua presença, né? O seu Jocelir também está acompanhando a senhora aqui. Candidata, a gente quer saber qual foi o dia que a senhora decidiu ser candidata a prefeita. Mas antes, porém, conte um pouquinho mais aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, quem é a Elisandra? Conte um pouquinho da sua história. Eu sou nascida e criada aqui na cidade de Avaré, tenho 50 anos, sou formada em Direito, sou advogada. No momento não estou atuando, mas a minha OAB ainda é válida. E sou mãe de 2 filhos, decidi abrir mão um pouco da minha carreira profissional para cuidar dos meus filhos. Agora eles já estão adolescentes, já não dependem tanto mais de mim, mas optei por cuidar da família e trabalhei na área pública nos 2 mandatos do Jocelir, acompanhei. Fui consultora jurídica da Prefeitura de Avaré durante 2 mandatos e nesse período eu acompanhei e acho que ali nasceu a vontade de participar mais da vida pública. Tá certo, então. E neste ano, qual foi o momento que a senhora se decidiu ser candidata a prefeita? Olha, a gente pensou muito se ia apoiar alguém. Jocelir é uma pessoa experiente, entende muito mais de política do que eu. E quando ele decidiu que ia me apoiar, eu fiquei pensativa, avaliei muito, porque para a mulher não é fácil, é uma dupla jornada, você tem todos os outros afazeres. Cuidar da casa. Sim, dos filhos, da casa, mas eu recebi esse convite como um voto de confiança dele, porque se ele, com toda a experiência que ele tem, resolveu me apoiar e me incentivou, então eu acho que eu me sinto capaz, sim, de poder desenvolver o plano de governo, inclusive que a gente elaborou junto. Tem muita coisa que Jocelir nos orientou, a gente ouviu a população também na preparação desse plano de governo. A gente tem andado muito junto à população há mais de 1 ano. A gente tem feito visita, ouvindo, estando próximo mesmo da população. E aí no início do ano, quando estava próximo das convenções, foi o momento que realmente a gente decidiu. A senhora vamos enfrentar. Um desafio que não é, né? Fácil, mas... É um desafio que não é fácil, né? Como a senhora disse, para a mulher até então. Sim. Na política, né? Acho que é a única candidata aqui em Avaré que tem uma vice também, outra mulher, sim, né? Porque, na verdade, é muito se falado que o incentivo da mulher na política, mas muitas vezes esse incentivo realmente só no papel, porque a gente enfrenta muita dificuldade. No dia a dia, no dia a dia, dentro do apoio do próprio partido, existe cotas, mas aqui em Avaré mesmo não foi respeitado. O nosso partido não transferiu recurso nenhum para a nossa campanha. Então, para a mulher é tudo muito mais difícil. Tá certo, então. Doutora Elisandra do Jocelir, né? A senhora é eleita prefeita de Avaré. Nos primeiros 100 dias como prefeita, tem alguma meta já? Quais serão suas principais ações aqui para Avaré? Sim. Olha, todo mundo acha que o governo começa em 1º de janeiro.
Na verdade, a partir do resultado da eleição, no dia seguinte, o prefeito já tem que montar um escritório de transição, acompanhar, coletar dados no município para saber realmente a situação que você vai pegar a prefeitura a partir de 1º de janeiro. Então, nosso objetivo é já vencendo as eleições, já começar a trabalhar no dia seguinte, não esperar janeiro, porque em janeiro a gente já tem que estar muita coisa já para implantar imediatamente. Principalmente na área da saúde, que é a maior reclamação que a gente escuta. Já ia entrar nesse tema já, que é um dos principais temas aqui, né? A área da saúde, né? Acho que no início do mandato já da senhora, como a senhora deseja atrair novos profissionais para a saúde, médicos, enfim, aqui para Avaré? Olha, de imediato o que a gente precisa modificar é esse agendamento de consulta. Muita reclamação. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial, tecnologia ao nosso favor, todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso, independente de classe social, todo mundo tem acesso. E esse sistema de ter que dormir na porta de posto, amanhecer, embaixo de chuva para marcar consulta, realmente já não pode mais acontecer, né? Não, tem que mudar imediatamente esse sistema. E muitas vezes a pessoa fica na fila e ainda não consegue a consulta. Não consegue, a gente sabe que tem muita gente que dá um jeitinho de usar esse sistema aí de até passar na frente, quem tem amigo consegue consulta e às vezes a pessoa que fica na fila não consegue. Então, imediatamente a gente precisa, a partir de 1º de janeiro, modificar esse sistema de agendamento. Tá certo. Nos postos de saúde, tem alguma proposta? Sim, pretendemos voltar o atendimento nas unidades básicas de saúde, porque a gente ouve a população, a mãe tá com uma criança doente, ela não tem outra alternativa senão ir até o pronto-socorro. E aí o que acontece? Chega lá no pronto-socorro, Avaré atende 17 municípios. O pronto-socorro está sobrecarregado. Muitos municípios colocam ambulâncias e mandam os pacientes para Avaré. O que acontece? Quando a população de Avaré vai até o pronto-socorro, fica lá horas e horas na fila. Então o que a gente precisa modificar? Esse atendimento descentralizado, voltar ao atendimento nas unidades básicas de saúde, porque é muito mais próximo da população, a população não precisa se deslocar, a gente precisa ter o atendimento médico, fortalecer as estratégias de saúde da família, dos agentes comunitários, fazer uma saúde preventiva e não esperar uma mãe precisar de madrugada sair com uma criança queimando de febre porque ela tentou uma consulta no posto e não conseguiu. Não conseguiu. No plano de governo da senhora, voltando a falar do posto de saúde, a senhora pretende aumentar o horário de atendimento, os médicos também? Sim, a gente... Primeiro incentivo é trazer mais médicos para a nossa unidade básica de saúde, porque não é falar o que teve muita dificuldade de conseguir médico, é por causa do salário que é pago aqui. Entendi. Então precisa melhorar esse plano de carreira dos médicos. Essa gestão, né? Sim, tentar trazer, fazer convênio para trazer médicos especialistas para a nossa rede básica de saúde. Muita reclamação nessa questão. O AME veio para Avaré. Só que a população avarense tem um AME, mas é melhor atendido muitas vezes as cidades vizinhas do que o próprio avarense. Entendi. Muita reclamação nesse sentido, que o AME em si para Avaré não desafogou muita coisa. Entendi. E o sistema CROSS também é muita reclamação. Tá certo. E no pronto-socorro municipal, a senhora tem alguma proposta, alguma modificação ali, alguma sugestão para que possa acontecer no nosso pronto-socorro? Como a senhora disse, atende 17 municípios da região? Então, o pronto-socorro, na verdade, o nome já diz, é para uma emergência. Então, o que a gente precisa fazer? Nas unidades básicas de saúde, fazer o atendimento preventivo. Outra coisa, a fila de espera para exames é muito grande. Muita reclamação. Então, o que a prefeitura tem que fazer? Mutirão para exames. A pessoa precisa de uma ressonância e fica 2 anos na fila esperando o CROSS. Entendi. Então, precisa resolver isso
o município precisa mutirão de catarata, como era feito antigamente, mulheres, principalmente na faixa de 40, 50 anos, necessita de fazer cirurgia de vesícula. O pessoal ficou 6 anos aguardando uma cirurgia de vesícula. Então é coisa que não dá pra ficar. Saúde você não pode ficar aguardando. Não dá pra esperar, né? Então o exame, pra você fechar um diagnóstico, que o médico ele precisa de um exame de imagem, ele precisa fechar um diagnóstico e não dá pra esperar, tem muita coisa que é urgente. Tá certo, então. Quanto aos remédios, a farmácia popular, o senhor tem alguma sugestão? Sim, é muito pedido para que volte às farmácias nos bairros, mais próximo da população. Eu concordo que seja adotado esse sistema. Só que, primeiramente, a gente precisa fazer uma informatização dessas farmácias. No que sentido? Mais popular. Informatizar por quê? Como que é na iniciativa privada? Todo medicamento que entra e que sai tem um controle de estoque. Porque, tendo controle de estoque, você sabe quando aquele medicamento está acabando. Não deixa acabar. Não deixa acabar. E tem o controle também do fornecimento, entrada e saída. Porque não adianta o município gastar muito em remédio e não ter um controle de onde esse remédio está. Compreendo. Igual é na iniciativa privada. Tá certo. E saúde mental, que é o tema do momento. A senhora tem alguma proposta? Sim, a gente pretende reestruturar e fortalecer o CAPES, fazer parcerias. A gente tem as faculdades aqui em Avaré, pode fazer uma parceria. Depois da pandemia, eu percebo isso porque a gente conversa com bastante jovem, afetou muito o problema de saúde mental. A pandemia, para os idosos e para as crianças que ficaram longe da escola e muitas vezes tiveram que afastar dos amigos, porque não podia nada durante a pandemia. O convívio social, sim, né? Isso afastou muito. Hoje em dia, os relacionamentos são, mesmo de amizade, eles conversam só por celular e tem que voltar a ter um contato, um olho social, no olho. Né? Um convívio social. Sim. Tá certo. Então, e essa geração tem muita ansiedade. Eu falo assim que quando a gente era criança, você esperava chegar o Natal para ganhar um brinquedo. Sim. Você queria uma bicicleta, você ficava o ano todo esperando. Hoje em dia eles são muito imediatistas. Eles querem agora. E se aqueles anseios não são atendidos, eles ficam ansiosos, depressivos. Tem que aprender a lidar com... Porque na vida a gente ouve mais não do que sim, né? Então... Sem dúvidas, né? Mudando um pouquinho o papo agora, na educação, a senhora tem alguma proposta para os professores, as ADIs aqui da cidade, que muito se falam também? Sim. A senhora tem um desejo de imediato já para o governo? Eu entendo as reivindicações das ADIs, a gente conversou com elas, as representantes nos procuraram, levaram os anseios. Eu acho que tem que ser resolvido esse problema dentro do que a lei permite, né? Entendo. Então a gente está sim disposto a alterar o plano de cargo e salário, não só para as ADIs, mas para todos os funcionários da educação. Tem muitas reivindicações também dos professores, eles acham que muita coisa tem que ser readequada. Então a gente está sim aberto às propostas, aos anseios dos professores, e a gente também muito preocupado com a educação. Eu agora sim falando como mãe, né? Porque acho que o maior bem que a gente pode deixar para os filhos é uma educação de qualidade. Todo pai, toda mãe quer uma escola boa, começando já da estrutura da escola, porque você deixa o seu filho na escola, você tem a preocupação da segurança, você tem a preocupação de que esteja num prédio de condições adequadas. Então a gente pretende, como era feito na época que o Joseleiro era prefeito, era feita uma manutenção preventiva, regular, não se esperava o telhado cair para consertar. Então tem que ter uma manutenção permanente em sistema hidráulico, elétrico, equipamentos, carteiras, merenda de qualidade, porque toda mãe se preocupa com a alimentação do filho, né? O que ele está comendo, sim, né? Se está consumindo coisas boas. Campanhas mesmo de conscientização, como era feito antigamente, exames oftalmológicos na escola, trazer mais a saúde para dentro da escola,
campanhas preventivas. Isso pode ajudar até com a saúde mental das Sim, crianças. Sim, com a saúde mental, porque a gente tem lá Outubro Rosa, Setembro Amarelo e tudo mais, mas eu acho que a conscientização começa das crianças e principalmente na escola, né? Tá certo. Onde eles ficam a maioria do tempo. Na parte tecnológica da educação, a senhora pretende investir? A gente pretende investir. Temos também, pretendemos fazer parceria com o Instituto Federal, aqui em Avaré, que foi uma coisa muito boa para um ensino de qualidade e a gente pretende a parceria que já começou na época do Joselir com o Instituto de doar uma área para transformar numa universidade federal, que eles já tinham solicitado na época, melhorar as ETECs, incentivar a vinda da FATEC, porque eu acho que a gente tem ótimas escolas particulares aqui, faculdades particulares, mas a gente também precisa incentivar o ensino gratuito aqui na cidade. Anseia por isso, né? Sim. Educação de jovens e adultos, incentivar cursos profissionalizantes, porque o que acontece? Muitas vezes o jovem termina e precisa trabalhar até para ajudar a própria família e precisa ter uma profissão, principalmente as novas profissões aí de tecnologia. Você tem que incentivar e o jovem tem muito mais facilidade que... Esses cursos de capacitação para o mais necessitado também, né? Seria um assunto muito importante e uma proposta bem legal, viu? Pensando no jovem e atrair até novas empresas para Avaré. Muitas vezes não tem mão de obra, né? A grande dificuldade de uma empresa para cá, muitas vezes, é a qualificação. Então, incentivar a parceria com o Sistema S, cursos profissionalizantes, parceria com o governo mesmo do estado que oferece curso de inteligência artificial, criação de conteúdo. Vocês sabem muito mais do que eu que necessita nessa área aí. E a mão de obra, às vezes, você não encontra na cidade, né? Acho que falta esses cursos mesmo. Vamos mudar um pouquinho o papo agora aqui, falar um pouquinho de infraestrutura. A senhora tem alguns planos aqui para a cidade, principalmente quanto às enchentes, não só aqui do centro, mas dos bairros também? Temos sim. Joselir começou, né, no primeiro mandato, as obras de contenção à enchente. No segundo mandato, desapropriou terrenos para a construção de piscinão, contratou o estudo da USP para fazer a avaliação. É um problema que já vem de anos, a gente sabe, mas que precisa ser resolvido. Não vai ser resolvido a um toque de mágica, que a gente sabe. Não tem varinha mágica nesse caso, mas precisa começar a fazer. É uma obra grande, cara, que precisa de um convênio, tanto do governo federal e estadual, todo mundo junto. E também não é fácil de resolver porque causa transtorno enquanto ela estiver fazendo, principalmente no centro da cidade. As casas em volta, né? Mas precisa ser feito sim. Faz parte do plano de governo? Faz parte do nosso plano de governo. E os bairros, acesso aos bairros, a senhora também tem plano de... A gente pretende terminar o anel viário que já começou no primeiro mandato do Joselir, incentivar a mobilidade urbana, porque desenvolvendo a cidade cresce como um todo. Todo mundo ganha. Saem os novos loteamentos, a construção civil se desenvolve, o comércio. Todo mundo ganha. Uma cidade desenvolvida atrai novos investidores. Então, 4 anos de uma boa administração equivale a 50 anos de uma cidade parada. A Avaré vinha num crescente. Sim, sem dúvidas. Então... E na opinião da senhora, o acesso à Terra de São José também, a senhora está no plano de governo? Sim, tem um plano de governo, não só ao São José. Outros bairros também, Outros bairros, os loteamentos, nós temos 32 loteamentos das margens da represa Jurumirim, então há necessidade dos acessos a esses loteamentos, as estradas rurais também, as nossas principais estradas, a estrada do Rocha, a Água da Onça, a estrada que vai para os Três Coqueiros, a estrada aqui que já tem um convênio assinado com o governo do estado, mas ainda não começou a obra, que vai até a Barra Grande, desenvolve a cidade, tem potencial para desenvolver para lá. Então,
a gente tem muitas propostas de infraestrutura, sim, para o município de Avaré. Recapeamento também faz parte? Recapeamento também faz parte. Vai ser só uma vez por ano ou ano todo? Não, tem que ser um projeto permanente, porque ó, a gente tem muitas ruas em lajota. A lajota, ela tem que ter uma prevenção, ela tem que ter um reparo efetivo durante o ano todo, principalmente nessas ruas, nas nossas ruas, ó, a Rua Acre, que é uma rua que corta a cidade fora, Mato Grosso. Então você tem que ter, a gente tinha essa manutenção preventiva, Avenida Gilberto Filgueiras mesmo. Constantemente, próximo né, as lajotas saem. Tem problema crônico lá, precisa ser resolvido. O S da Sabesp, cada vez que chove, tem um problema lá de lajota. Então, algumas ruas já foram feitos os recapeamentos, mas a gente precisa fazer isso constantemente. Outra coisa, ficar em cima da Sabesp quanto a conserto de rua, porque tem muitas ruas que a prefeitura acaba de consertar, eles vão lá e abrem uma vala e depois consertam daquele jeito. Ligação de rede de água e esgoto, eles cortam o calçamento e depois consertam de qualquer jeito e fica aquele problema. O Joseli, na época que era prefeito, arrumou até uma briga com a Sabesp porque ele fez umas plaquinhas de colocando até esse buraco pertence à Sabesp. A Avaré, ultimamente, muita reclamação de buraco, concordo, porque eu ando bastante pela cidade e a gente vê, mas muitos buracos também tem dono ali da Sabesp que não faz o reparo da maneira correta. Falando de Sabesp, a falta de água constante nos bairros, a senhora pretende acionar eles? Sim, eles pretendem... Bom, agora eu não sei, né, como que vai ficar, se eles vão... vai ser terceirizada a Sabesp, mas a prefeitura tem que cobrar, sim. Fiscalizar. Porque a cidade cresceu. E parece que a nossa rede continua a mesma. Então precisa um investimento grande e precisa ser cobrado por parte de todos aqui. Outro problema crônico, que muita reclamação, é falta de água nos loteamentos à beira da represa. Solemar, Cambará, é um problema crônico de falta de água. E a água, a energia elétrica, é o básico, né? Porque não adianta o terreno ser barato, mas você, para trazer a iluminação para o seu terreno, para você poder construir, não tem energia, não tem água. Então, essa reclamação, principalmente do Solemar, precisa a prefeitura interceder em favor da população para resolver, porque é um jogo de empurra. Um empurra para o outro e a população que padece. Tá certo, então. Vou mandar um pouquinho um papo aqui agora, falar um pouco do transporte público municipal, os ônibus escolares, quais são as suas propostas para os ônibus escolares, a frota municipal também num todo. Sim, a frota, na nossa época, ela era constantemente renovada. Ambulância, porque não tem condições o paciente precisar ser transferido e uma ambulância quebrar no meio do caminho. O aluno perder a aula porque o ônibus quebrou. Então, tem que ser uma frota nova, uma frota conservada e para prestar um bom atendimento à população. Então, isso é necessidade básica. Joseli renovou a frota nos 2 mandatos que ele foi e voltou na Prefeitura de Avaré, renovou a frota toda e pelo jeito está precisando que seja feito isso. Novamente. Novo, Ok, e os ônibus escolares, então? Sim, os ônibus escolares, muita reclamação de superlotação nos ônibus, poucos horários e principalmente os bairros mais distantes, que nem a gente foi até o Mário Emílio Banvar, o pessoal reclama que sai o ônibus de lá até o Instituto Federal, não tem condições, não cabe o número de alunos, então precisa aumentar e... melhorar os horários, principalmente nas entradas e saídas das escolas. Na zona rural também tem muita reclamação do transporte escolar. Há uma política ali dentro do transporte escolar que parece que quer prejudicar a administração, então parece que acontece até umas sabotagens aí de deixar acabar combustível, principalmente nessa época eleitoral. Com certeza. Então é uma coisa que tem que ser feita permanentemente.
Tá certo. Iluminação pública. Sim. A senhora tem também alguma visão, alguma proposta para esse Temos, tema que é muito temos, importante? sim. Até porque é a prefeitura que toma conta hoje, né? A prefeitura tem uma contribuição de iluminação pública, que é o que... Agora, na época do Joselir já foi investido muito na iluminação pública, porque a gente entende que iluminação pública, ela traz até segurança para as pessoas, né? Para as famílias. Para a cidade, porque um projeto que vai ser implantado, já começou a ser implantado aqui, é a modernização da iluminação pública. Porque o que acontecia? Antes era vapor de sódio, agora já é LED. Tira até uma economia, né? Sim, além da economia... Durabilidade. Isso. Então, vai ter muita renovação na iluminação pública, sim. A população pode aguardar, ficar tranquila. Porque nessa parte a gente vai estar bem servido. A Avaré vai ser exemplo para muitos municípios vai aí ser da região. iluminada, né? Meio ambiente, quais são suas propostas e ações? Olha, no governo do Joselir que foi implantado o aterro. No primeiro mandato, em 1997, quando ele assumiu o Avaré, a gente já tinha um problema crônico aqui em Avaré, que era o lixão. Era um problema difícil. Não foi fácil resolver, porque aterro sanitário, cemitério, essas coisas, ninguém quer perto. E é uma coisa que tem necessidade. A gente também pretende melhorar a coleta dos resíduos, A coleta seletiva? Coleta seletiva é muito pedido, porque a gente produz, a população produz muita coisa que pode ser reaproveitada. E às vezes acaba indo para o aterro, sobrecarregando o aterro, poderia gerar renda, poderia... Gerar empregos também, né? Emprego, renda, preservando o meio ambiente. Então a gente pretende voltar com a coleta seletiva como era e acho que vai ter que expandir o aterro sanitário também. Tá certo, emprego é o assunto aqui. Como a senhora deseja atrair novas empresas para Avaré? Sim, a gente, no governo do Joselir foi criado o Parque Industrial. A gente pretende melhorar o Parque Industrial que a gente já tem, e temos também uma área de 68 alqueires ali próximo do Duílio Gambini, onde pretende ser instalado um novo distrito industrial para atender as empresas. A gente pretende um lote não muito grande, porque no outro distrito industrial era um lote maior. Se uma empresa for maior, ela pode conseguir mais lotes. Então a gente vai fazer um padrão de 500 metros quadrados cada lote, que dá para atender muito mais empresas, tanto as pequenas, as médias e as grandes. As grandes também. Temos 4 minutos, agora o assunto é os radares. Qual a sua opinião e ação quanto aos radares? Sim, radar é um tema polêmico, né? Disciplina a população, mas ninguém gosta de ser multado, né? Então precisa ser um ponto que precisa ser bem estudado. Eu acho que 40 por hora, algumas vias é muito pouco mesmo, precisa ser estudado. A gente pode analisar esse problema do radar, porque eu concordo que é uma coisa que desagrada a população. Vai ser estudado então? Sim. Tá certo então. Agora pra gente falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre cultura e esportes aí. Já faz um resumo. O principal da cultura vamos correr atrás de convênio para construir um novo teatro municipal, porque a cidade não pode ficar sem ter um teatro à altura do município, porque toda a vida a Avaré foi muito forte na área cultural. Referência. Sim, a gente precisa incentivar a cultura desde a escola, com as dança, teatro. A Avaré sempre foi forte. Eu, quando jovem, fiz curso de teatro em Avaré. Então, a gente precisa resgatar essa cultura. Fazer parceria com ótimos projetos culturais que nós temos. Projeto Cordão. Muitos músicos aqui em Avaré, renomados, que participam de orquestras famosas. O projeto Guri, incentivar as crianças. Aproximar mais a cultura da população. Incentivar os artistas locais a se apresentar. Existiu o Horto Encanto,
Todo final de semana tinha uma apresentação no Horto. Um final de semana era rock and roll, outro era MPB, outro era sertanejo. Então o município tem que incentivar a cultura e resgatar isso desde a criança. Tá Tanto certo. a Fanpop, a gente precisa incentivar os festivais das escolas para desenvolver novos talentos também. Tá certo. E 1 minuto, esportes, quais são essas ações? Nós temos incentivar os times que nós já temos, incentivar basquete, vôlei, todas as modalidades esportivas, reformar os campos. No Jardim Tropical tem uma ótima área de esporte que está lá abandonada. Então a gente precisa, através de convênio, conseguir reformar. Tem muito pedido de campos de futebol, mini estádios nos bairros, porque a população é carente de atividade. Entendi. Então é uma coisa que não é difícil de resolver e eu acho que falta um pouco de vontade. E agora em 1 minuto, hein? Como a senhora se considera uma pessoa de esquerda ou de direita? Olha, eu sou uma pessoa de centro. A gente é do partido de Avaré. Entendi. Na verdade, não sou nem Lula e nem Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que ter um bom relacionamento, sim, com o governo Tarcísio. A gente também tem que tentar acesso no governo federal. Então, eu acho que a gente é do partido de Avaré. Tá certo. Em 30 segundos, como vai ser a escolha dos secretários da doutora Elisandra? Sim. A gente já tem alguns nomes. Eu acho que, primeiramente, tem que ser pela capacidade técnica. A gente sabe que tem alguns cargos que são indicação política, mas eu acho que a gente tem que primar pela capacidade do... A senhora vai contar com o auxílio do Joselir também? Sim. Na administração passada, eu assessorei o Joselir. E se Deus quiser, na minha administração, ele irá me assessorar. Fechamos a entrevista. Agora a gente vai para o espaço aberto para a senhora poder falar com a população o que a senhora desejar. O espaço é da senhora. Contando. Bom, eu gostaria de conversar diretamente com a população, porque muitas vezes eu escuto as pessoas falarem: ela não sabe falar, ela não fala. Então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, que eu tenho muita coisa para falar, que 30 minutos ainda é muito pouco, não dá para falar 1% do nosso plano de governo. E então a gente tem experiência na prefeitura, experiência assim mesmo do dia a dia. A gente trabalhou muito. O que eu posso oferecer à população no nosso governo é muito trabalho. É prefeitura de portas abertas para a população. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é voltar o gabinete para a garagem municipal, para estar próximo dos funcionários, para ter acesso à população, porque o Joselir, quando prefeito, ele atendia na garagem, atendia no Paço Municipal, atendia a população. A gente estava todo final de semana, à tarde, na rua, acompanhando as obras, indo até as obras durante a construção, porque depois que está pronta não adianta você ver um defeito, você tem que acompanhar a obra. Então a gente pretende estar próximo da população e ser um governo acessível ao povo. Porque eu acho que a função do prefeito é estar próximo da população, que é a autoridade mais próxima, porque governador, presidente, deputado, muitas vezes só vem em época de eleição. Então, o prefeito tem que ser prefeito 24 horas e estar sempre acessível à população. Eu gostaria também de aproveitar e pedir o apoio dos funcionários, porque a gente sabe das reivindicações deles, dos problemas salariais, a gente tem intenção de resolver, adequar os salários, e a gente está bem consciente de tudo que está acontecendo na cidade. E o nosso plano de governo, vocês podem confiar. Outra coisa que eu gostaria de falar... Tem 3 minutos, fique à vontade. Que há muita fake news por aí, dizendo que a gente não vai estar na urna, que a nossa candidatura não vai vingar. Então eu gostaria de pedir à população que no dia 6 de outubro pode olhar Digital 40 e vai verificar a nossa foto na urna. A minha blusa vai ser vermelha, já está lá. E pode confiar
confiar que aqui a gente não tem varinha mágica, a gente não promete o impossível, não fazemos propostas eleitoreiras, a gente é bem consciente das nossas propostas, que elas podem ser realizadas e também nas condições que o município está. Não adianta você prometer o céu e sendo que depois você não vai poder cumprir. Então a gente tem um estudo, foi bem pensado o nosso plano de governo, foi bem estudado, não tem promessa fantasiosa. Tudo que a gente colocou no papel, a gente tem certeza que a gente tem capacidade para poder desenvolver. E como eu falo no meu slogan de campanha, a gente pode, a Avaré precisa. Joselir tem um mapa da cidade, a gente conhece a Avaré como a palma da mão, a gente conhece todas as ruas, todos os bairros. Então, como a gente nasceu, foi criado aqui, a gente conhece muito bem o município, sabe do que a população precisa e sabe também das dificuldades que a gente vai enfrentar, que não é fácil. Quem já participou de um governo sabe que nem tudo que se pensa em fazer que se consegue, porque a gente também precisa ter uma Câmara que trabalhe pensando no desenvolvimento da cidade e não só trabalhando contra o governo municipal. Então eu aproveito a oportunidade também para pedir que votem nos candidatos que nos apoiam, porque o prefeito sozinho, ele não consegue fazer muita coisa. Ele precisa ter o apoio dos vereadores, precisa ter uma base forte e que pense realmente no desenvolvimento da cidade e, como a gente fala, na reconstrução do município de Avaré. Tá certo, temos 30 segundos ainda, já aproveito para passar o Instagram da senhora, para que a população possa acompanhar as suas ações durante esses dias de campanha. Sim, o nosso Facebook é Elisandra do Joselir, o Instagram, e a gente está sempre na rua e acessível à população. Eu converso com a população em supermercado, posto de gasolina, na rua, na porta da escola. Então, quando a gente ganhar, a gente vai continuar do mesmo jeito, a gente não vai mudar, a nossa essência é essa, a gente está sempre próximo da população, vamos continuar assim. E no dia 6 de outubro, gostaria de pedir o apoio e que vote 40, a minha vice é Sandra Teodoro, então duas mulheres, vamos fazer a diferença. Muito obrigado, candidata, obrigado pela participação, o seu Joselir está acompanhando aqui a sua esposa também, muito obrigado, viu? E, gente, amanhã o entrevistado é o candidato Marcelo Ortega do Podemos, às 6 da tarde temos encontro aqui. Muito obrigado, Elisandra, mais uma vez, em nome aqui da rádio e principalmente da população avarense. Eu que agradeço. Até amanhã, gente. Interativa FM, na cobertura das eleições.